Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre a independência do Brasil. Falar de independência do Brasil, a gente precisa conhecer os antecedentes que levaram a essa independência. Qual o motivo que o Brasil tem a sua independência? Poderia ter sido por mãos brasileiras, como foram por mãos portuguesas, né? Por que mãos brasileiras? Porque, na realidade, havia já um certo questionamento ao pacto colonial entre Brasil e Portugal. Os mineiros já tinham tentado isso, os baianos, né? Na Inconfidência Mineira, na Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana. Mas o fato realmente que ocasiona, em definitivo, a caminhada para a independência do Brasil vai ser a vinda da família real portuguesa no ano de 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, fugindo da França, porque Portugal não aceitava e não assinava o bloqueio continental. Então, amigo dos ingleses, acaba não aderindo a esse bloqueio e Napoleão Bonaparte resolve invadir Portugal. E os portugueses chamam o auxílio dos ingleses. E os ingleses cedem navios para a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Primeiro passo da caminhada para o que seria a independência do Brasil é a quebra do pacto colonial. Em 1808, em janeiro, o príncipe regente ainda, Dom João, assina uma carta régia que dizia abertura dos portos às nações amigas. A partir desse momento, há uma quebra do pacto colonial e, é claro, pode não ser a independência do Brasil, mas é o passo, um dos passos para a independência do Brasil. A estadia da família real portuguesa no Brasil teve os seus benefícios, também seus malefícios, né? Os benefícios foi que o rei estando no Brasil, houve um certo desenvolvimento cultural com a vinda da missão artística francesa, houve a criação de faculdades de medicina e de direito no Brasil, a melhoria da cidade do Rio de Janeiro, né? Tudo isso foram coisas positivas para o Brasil. Criação de biblioteca. Então, o rei estando, ou o príncipe regente estando no Brasil, também acarretou esses desenvolvimentos. Isso foi bom, né? Mas, do ponto negativo, seriam, digamos assim, houve uma revolução contra a corte no Rio de Janeiro, no ano de 1817, que é a chamada Revolução Pernambucana. Por que essa revolução? É o descaso que a corte, é o descaso que o governo central do Brasil tinha com relação ao Nordeste e os nordestinos, principalmente em Pernambuco e em alguns estados do Norte, fazem uma tentativa separatista frente ao governo que estava instalado no Brasil, que era da família real portuguesa. Também Dom João, querendo prejudicar os franceses e espanhóis, ele também acaba conquistando a Guiana Francesa e também conquistando a Cisplatina, que era uma possessão espanhola. Bom, mas tudo isso foram os momentos da família real portuguesa no Brasil. Até que acontece o segundo fato importante, importantíssimo até por sinal, para uma caminhada de separação. Em 1815, no Congresso de Viena, o ministro francês acaba exigindo que o Brasil se tornasse Reino Unido a Portugal. Afinal de contas, o rei está no Brasil. Por que o Brasil tem que ser uma colônia, uma meio colônia? Não, Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso se torna o Brasil em 1815. Terceiro fato importante. Em 1820, acontece em Portugal, prestar atenção nesse nome, Revolução Liberal do Porto. Qual é o objetivo dessa Revolução Liberal no Porto? É justamente
tirar os ingleses da administração inglesa dentro de Portugal e fazer a volta da família real para Portugal. Qual o objetivo? Bom, primeiro, os portugueses não queriam que o rei ficasse no Brasil. Segundo motivo, era, quem sabe, o Brasil voltar a ser colônia portuguesa. Essa Revolução Liberal consegue eliminar a administração inglesa em Portugal e o rei, em 1821, acaba sendo forçado a voltar para Portugal. Essa volta para Portugal vai acarretar para o Brasil uma certa dor de cabeça. Por quê? Porque a volta do rei significa dificuldades para o Brasil, né? E principalmente porque em setembro de 1821, Portugal anula todas as decisões tomadas por tribunais brasileiros. Em dezembro, Portugal começa a exigir a volta do príncipe regente Dom Pedro para Portugal, que tinha ficado no lugar do pai dele para governar aquilo que nós vamos chamar de Reino Unido do Brasil. Isso é uma grande dor de cabeça, porque nós poderíamos perder certas autonomias. Só que, no ano de 1822, vai ser um ano decisivo para o Brasil. A elite do Brasil começa a exigir de Dom Pedro atitudes. E no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decreta o Dia do Fico. Ou seja, não volto para Portugal. Não adianta Portugal exigir. 3 dias depois, para mostrar que ele estava querendo ficar no Brasil, ele cria um ministério composto por brasileiros, chefiados por José Bonifácio. Esse nome é muito importante na independência do Brasil. No mês de abril, acontece o Cumpra-se, ou seja, todas as decisões que viessem de Portugal não seriam mais aceitas e tudo aquilo que o príncipe regente, Dom Pedro, colocasse como lei era para ser cumprido. Em junho de 1822, é convocada uma Assembleia Legislativa e uma Constituinte, ou seja, o Brasil vai fazer uma Constituição. Para que serve uma Constituição? É a lei de um país. O que está acontecendo? Provavelmente o Brasil seria independente de Portugal. Em setembro de 1822, Portugal fecha o cerco em cima do Brasil e Dom Pedro, voltando de uma viagem do Rio de Janeiro, às margens do rio Ipiranga, recebe uma carta da imperatriz e de José Bonifácio, que vai ser chamado o patriarca da independência. Por que tem esse nome? Porque todo o trabalho para a independência passou pelas mãos de José Bonifácio. O que dizia na carta da imperatriz? Portugal fecha o cerco, está na hora de uma atitude. Ou você toma atitude de independência do Brasil, ou os brasileiros o farão. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro acaba decretando a independência do Brasil. E o Brasil definitivamente deixa de ser Reino Unido, colônia, para se tornar um país autônomo e independente. Então, apenas para a gente compartilhar aqui alguns momentos. Aqui o Dia do Fico. Ele falava, né, Dom Pedro, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, dia 9 de janeiro de 1822, se tornou como o Dia do Fico. Era uma forma de Dom Pedro mostrar aos brasileiros que ele não estava para brincadeira, né? Aí o Cumpra-se, onde todos os decretos que viessem de Portugal não seriam mais aceitos e seriam apenas obedecidos àquilo que o príncipe regente decretava. E aqui é a figura de Américo, né? Uma pintura, às margens do rio Ipiranga, a independência do Brasil. Então, esses são os momentos mais importantes e a nossa independência. Ok, pessoal? Até uma próxima vez.